Paz, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto de Jó. Vamos considerar hoje o capítulo de número 20. É um capítulo majestoso. A minha oração é que Deus possa abençoar você, abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, nessa ocasião, em nome de Jesus. Vamos dar a esse estudo de hoje o seguinte título: A ilusão do ímpio, prosperidade passageira, juízo eterno. O que nós vamos aprender nesse capítulo? Nesse estudo de hoje, nós vamos entender como a verdade pode ser usada de forma cruel quando separada da compaixão. Nós vamos também aprender a discernir quando uma doutrina está sendo aplicada de forma errada e como isso pode ferir ao invés de curar. Então, nesse capítulo também, nesse estudo de hoje, nós seremos equipados para não cometer o erro de Zofar. Então, qual foi o erro dele? Transformar a teologia em arma. E mais, nesse estudo de hoje, nós seremos encorajados a manter a fé, mesmo quando mal interpretado e injustamente julgado. Mantenha a fé, fique firme. O tema desse estudo qual é? O que nós vamos tratar nesse capítulo? Então, nesse capítulo, Zofar descreve com intensidade o destino do ímpio. Prazer passageiro, ruína repentina, juízo inevitável. E Zofar traça um retrato vívido da queda do perverso. Mas o erro de Zofar está em aplicar essa descrição a um homem justo, um homem que o próprio Deus havia dito que era justo, no caso, Jó. Então, o discurso de Zofar é teologicamente correto. E nós podemos lembrar disso, mas pastoralmente, ou seja, como pastor, como alguém está aconselhando, é desastroso. Então, Zofar fala de justiça sem misericórdia. Ele aborda doutrina sem um discernimento claro. E perde de vista que nem todo sofredor, observe isso, nem todo sofredor é ímpio. E nem todo justo tem uma vida fácil. Então ele esquece disso, ele não lembra desse aspecto. Então, a título de introdução, deixe-me dizer o seguinte: Zofar toma a palavra aqui pela segunda vez. E assim como nos capítulos anteriores, seu discurso carrega uma severidade teológica distorcida. Zofar está convencido de que Jó é um ímpio e que está sofrendo exatamente por esse motivo. Então, o capítulo 20 se destaca como um retrato vívido do juízo divino sobre os perversos. Mas, ao tentar aplicar essa verdade a Jó, então Zofar erra e transforma uma doutrina correta em uma arma cruel. Esse é o erro de Zofar. Então vamos ao texto em si. Os versículos de 1 a 5. A ira do ímpio é breve. Observe o versículo 5. Ele diz: por que a razão triunfa o ímpio? Por que o júbilo do perverso é breve? Então, Zofar, ele começa seu discurso inflamado. Ele está indignado com a resposta de Jó e decide lembrar um princípio antigo. O sucesso do ímpio é passageiro. Então, a sua declaração é teologicamente correta, em termos gerais, mas está sendo aplicado, melhor dizendo, de modo cruel. Ele não discerne entre um ímpio e um justo que está sendo provado. Então, esse é o erro dele. Então, observe agora nos versículos 6 até o 11. A queda do ímpio é inevitável. Observe o versículo 6. Ele diz: ainda que ele eleve as alturas, como a águia, sua ruína virá repentinamente. Versículo 6. Então, Zofar desenha o orgulho do ímpio e sua queda subsequente.
A prosperidade é aparente e temporária. Ele vive por pouco tempo. A sua arrogância o precede na destruição. Essa imagem é forte, verdadeira em muitos aspectos, mas novamente mal aplicada. Jó não está sendo arrogante. Jó está sendo verdadeiro no seu sofrimento, né? Então, observe agora em terceiro lugar, versículo 12 até o 16. A doçura do pecado se torna veneno. Observe versículo 12 e 14. Ainda que o mal seja doce na boca, né? Versículo 14. O seu veneno no seu ventre se transforma em veneno de cobras. Então, Zofar fala sobre o prazer temporário do pecado. Ele diz que o ímpio saboreia a transgressão, mas ela se torna em ruína. Então, o veneno do pecado destrói por dentro. Então, aqui, nesse texto, a verdade se transforma em acusação implícita. Ele acusa Jó de ser um homem que saboreia o pecado em segredo, ele diz. Então, observe agora os versículos 17 até o 22. A riqueza do ímpio é vomitada. Versículo 23. Tendo enchido o ventre, Deus enviará sobre ele o ardor da sua ira. Então, Zofar argumenta que tudo que o ímpio conquista será tirado dele. As riquezas ilícitas, a casa construída com engano, o conforto opressor, tudo será vomitado, ele diz. Mas ele fala como se tivesse certeza absoluta da culpa de Jó. Ele ignora a integridade do seu amigo e usa a doutrina da retribuição de modo mecânico e cruel. Esse é o erro dele. Nossa dificuldade de... Nós não temos conhecimento do todo, né? Esse é o erro. Sempre nós podemos errar nos nossos julgamentos justamente por causa disso, porque não temos o conhecimento do todo. Ele não tinha. Ele não sabia, Zofar não sabia o que Deus já havia dito sobre Jó, né? Então veja agora os versículos 23 até o 29. O juízo do ímpio é certo. Este é o destino, versículo 29. Este é o destino que Deus reserva ao perverso, a herança que lhe será designada por Deus, ele fala. Então Zofar encerra com uma sentença firme. A destruição do ímpio é definitiva, justa e vindicada por Deus. No entanto, ele aplica esse veredito a Jó, o homem que Deus mesmo havia chamado de um servo justo, íntegro e que se desviava do mal. Então, Jó 1:8. Então, esse é o erro dele. Então, que reflexões nós podemos trazer sobre esse texto? O que disseram os teólogos sobre esse texto? Por exemplo, João Calvino ele diz que aplicar a verdade sem discernimento é tão perigoso quanto ensinar o erro. R.C. Sproul diz que a doutrina da justiça divina não é uma espada para ferir os que sofrem, mas um alicerce para a esperança dos santos. É a esperança dos santos. Matthew Henry diz que os amigos de Jó falavam verdades, mas usavam como chicotes e não como bálsamos. Martin Lloyd-Jones ele diz o seguinte, que o erro dos consoladores de Jó foi transformar a ortodoxia em crueldade. Concluindo, nós podemos dizer o seguinte, que Zofar fala com precisão doutrinária, mas sua aplicação é desastrosa. Ele descreve com riqueza de detalhe o destino do ímpio, sua alegria é breve, sua queda é vergonhosa, seu juízo é certo. Teologicamente, ele está certo em muitos pontos, mas espiritualmente está cego. Erra o alvo ao aplicar essa doutrina a Jó, um homem justo e ainda assim um sofredor. Então, este capítulo nos ensina que não basta dizer verdades. É preciso dizer a verdade com amor, com sabedoria e temor de Deus. Então, a ortodoxia sem misericórdia fere como uma lâmina afiada. A compaixão sem verdades afaga, mas não transforma. O Evangelho nos chama a manter as duas.
a ortodoxia boa e uma compaixão cheia de misericórdia, né? Então o Evangelho nos chama a manter essas duas em equilíbrio: verdade e graça, doutrina e ternura, correção e empatia. Então, antes de corrigir, ore. Antes de argumentar, escute. Antes de aplicar a verdade a outro, pergunte: ela já transformou a minha vida? Faça isso. Então, Zofar, ela nos lembra que podemos falar em nome de Deus e ainda assim errar profundamente o Espírito de Deus. Não falamos com o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Um Espírito cheio de compaixão. Mas também nos aponta um caminho ainda mais excelente. Aquele caminho trilhado por Jesus. Qual era o caminho dele? Cheio de graça e de verdade. Verdade e graça juntos. Em Cristo Jesus nós vemos isso. Que maravilha, né? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida. É a minha oração. Amém e amém. Amém. Amém.